Quer depois pegar os motivos de oração? O Robson salvou aí no computador dele a apresentação, certo? Ele quer apresentar até para irmãos que não puderam vir hoje. E aí você pode ter lá os motivos de oração. Não sei se aqui vocês têm um grupo no WhatsApp da igreja, pronto, você pode compartilhar os slides, não tem problema nenhum. Os irmãos poderiam orar. Bem, é um eco ali, né? Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Ano passado eu estive aqui e eu fiquei sabendo que os irmãos queriam que eu trouxesse um desafio, uma meditação sobre o céu, né? E se eu soubesse de antemão, eu teria tido o maior prazer de compartilhar. O céu tem sido um grande desafio para mim, a minha meditação nesses últimos anos. Então, devido a isso, hoje eu trouxe realmente uma meditação sobre o céu. O foco da nossa mensagem não vai ser o texto de João, vai ser Apocalipse. Mas eu quero ler esse texto de João 14, versos 1 e 2. Ler esse texto e aí a gente vai, logo em seguida, orar ao Senhor. Que Deus nos ajude durante esse tempo. Oi? Obrigado. João capítulo 14, verso 1 diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vamos orar. Santo Deus, eu te agradeço por esse texto da tua palavra. Te agradeço por esse rebanho que o Senhor tem sustentado aqui, nessa localidade de Coqueiros. Obrigado por esses irmãos que, em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, a ausência mesmo de um guia espiritual, de um pastor, o Senhor tem sido sempre o pastor desse rebanho. Te louvo porque nós podemos desfrutar de amizade com esses irmãos. Te louvo pela tua graça que tem sustentado esse rebanho. Mas também quero rogar ao Senhor que o Senhor se agrade de falar conosco. Que as maravilhas do céu sejam abertas aos nossos olhos. Possamos contemplar as grandezas desse lugar tão maravilhoso. Ó Deus, que essas verdades sobre o céu mexam com a nossa vida, mexam com a nossa esperança, mexam com nossas palavras, nossa expectativa, mexam com o nosso evangelismo, mexam com nossas orações. O Senhor fala conosco. O Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Para a tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É interessante esse texto. Jesus Cristo está nos últimos dias do ministério dele aqui na terra e ele chama os seus discípulos e está se despedindo deles e diz: olha, não se preocupem, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês, né? Mas eu vou preparar lugar para vocês. Imagine um lugar preparado por Jesus. Não deve ser em qualquer lugar, né? Você não pode chegar num lugar preparado por Jesus e vai dizer assim: Senhor, podia ser melhor. É o melhor dos lugares. É o melhor dos lugares. Como eu falei, a nossa meditação vai ser mesmo em Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse,
capítulo 21, verso 9. Tenho chamado essa mensagem de a nossa morada no céu. A nossa morada no céu. Durante o tempo que nós tivemos com o pastor Cristiano, a partida dele, em outubro do ano passado, como pastor, eu tinha que falar também à minha igreja. Eu fiquei no rebanho que o Senhor tem me conferido, porque eles conheciam o pastor Cristiano, também ficaram de luto na situação, e me cabe falar desse lugar. E eu disse para eles: olha, aqui nós vamos ver nesse texto motivos pelos quais nós devemos ficar muito felizes, porque nosso irmão está num lugar incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Vamos ler no verso 9, o que a palavra de Deus nos diz. Verso 9 de Apocalipse diz assim: todo mundo achou aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. É interessante esse texto. O apóstolo João, que foi quem escreveu esse texto, ele é levado por um anjo para um alto monte. Para um alto monte. Aí, quando você está num lugar alto, você consegue ver melhor o que está embaixo, né? Então a ideia parece que é como se ele quisesse, o anjo quisesse que João tivesse uma visão, uma vista da Jerusalém celestial, mas uma vista privilegiada. Uma vista privilegiada. Por exemplo, eu estou aqui e estou tendo uma vista privilegiada de todos vocês. João estava agora olhando para Nova Jerusalém, esse lugar interessante. Aqui vemos uma evidência que o céu atualmente é um lugar físico. Eu tenho crido, eu tenho estudado a respeito disso e tenho visto que atualmente o céu não é um lugar sem substância. Às vezes a gente pensa no céu como algo sem cor, sem brilho, enfim, sem substância, como se as pessoas que estão no céu fossem um bando de pessoas andando com lençóis por cima do corpo, né? Um bando de visagem, né? Como diz o outro. Não é assim. As indicações que as Escrituras nos dão sobre o céu é que o céu é um lugar atualmente físico. Físico. Por quê, pastor? Oxe, é físico, certo? Não tem nenhum texto na Bíblia que diga isso literalmente. Você não vai ver. Mas são as indicações que a Escritura nos dá. Por exemplo, dá só algumas coisas. Jesus está no céu. Como? Corpóreo. Ele não virou um espírito, não. Ele subiu, em Atos 1, não diz? Ele subiu, e os anjos disseram o quê sobre ele? Esse Jesus que vocês viram subir, descerá do modo como vocês viram ele subir. Ele subiu em carne. Ele vai também descer em carne. Certo? Lembra 1 Timóteo 2,5? Porquanto há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não houve em momento algum essa mediação que Jesus Cristo ainda faz hoje. É uma mediação feita por alguém que é homem também. Jesus é Deus homem ainda hoje. Ele é Deus homem. No céu ele ainda tem as marcas da crucificação. O apóstolo João, lá em em Apocalipse capítulo 5, ele olha e vê, ele diz: e vi o Cordeiro como tendo sido morto. Então as marcas da crucificação estão em Cristo ainda. Marcas para sempre. Já pensou? Então Jesus,
está sentado à destra do Pai. Tem tanto assunto no meio dessa história, mas ele está físico no céu. Outra coisa, as indicações que Jesus dá, morada, casa, que ele diz, todas essas coisas são ambientes, são descrições muito físicas, e não de um lugar como a gente às vezes vê, né, no circo, né, uma fumaça, tal coisa. Não, é um lugar físico, real, palpável. Em Lucas 16, na história, eu creio que é uma história do rico e Lázaro. O rico morre e vai para o inferno, e Lázaro vai para o céu. E o rico, o texto diz, ele levanta os olhos e vê Lázaro, e ele diz, molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Então, tanto as pessoas que estão no céu quanto as pessoas que estão no inferno possuem, de alguma maneira, aspectos físicos. Pastor, e como é isso? Não sei, nunca fui para lá, mas essas são as indicações da Escritura. E mais uma dessas indicações está aqui nesse texto. A Nova Jerusalém desce pronta. Ela já está pronta no céu. Ela não vai ser pronta, ela não vai ser preparada. O texto de Apocalipse diz que João está vendo ela descer pronta. E as descrições da cidade são descrições físicas, não são descrições espirituais, né? Descrições de que há um lugar, sem substância. Verso 10, vamos ler novamente. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela já descia pronta. Então, eu creio que a descrição que nós vamos ver aqui da Nova Jerusalém é a descrição do céu atualmente. Do céu atualmente. Como é que os santos vivem? Ou, melhor dizendo, onde é que os santos vivem no céu? Na Nova Jerusalém, que vai descer. Certo? Vai descer. Verso 11. A qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então ela vem a partir de Deus, então por consequência ela tem a glória de Deus, é um lugar majestoso, e ela não é um lugar sem cor, é um lugar colorido. Nós temos a pedra de jaspe, né? O jaspe é cor de cristal, é cristalino, ela é branca como cristal. A pedra de jaspe também é encontrada nas cores vermelha, amarela, verde e marrom. A cidade é colorida, não é só branco, como a gente vê na televisão, né? É colorido, o céu tem cores. Se você ler Apocalipse capítulo 4 e você vê lá o Criador, Deus Todo-Poderoso sentado no trono, o piso que João vê é um piso cristalino, azulado. Já pensou? Além do que ver fogo no trono, tem muita coisa, trovões. É um lugar, o céu é um lugar muito colorido. Então apague da sua mente essa imagem do céu só branco e preto. Ele é um lugar colorido, é um lugar colorido, de cor, de vivacidade. Um pouco das descrições da cidade. Verso 12 diz: tinha grande e alta muralha. Interessante. Ele fala de que ela era grande e não só grande, mas era alta. Verso 12, né? 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, a cidade ela é quadrada. Começa a imaginar aí, certo? Ela é quadrada, tá bom? Em cada um dos lados ela tem 3 portas.
certo? Cada das portas tem o nome das 12 tribos de Israel. E na frente das portas tem o que? Os anjos. Pensou? A gente fecha a porta da nossa casa e tudo, tranca tudo e tal, chama vigilância, enfim. Não, a porta da Jerusalém é com anjo. Maravilha, né? Deve ser uma imagem fantástica você pensar numa coisa dessa. Verso 13, 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui, os fundamentos da cidade é o alicerce da cidade, a base da cidade, com 12 fundamentos. Cada um dos fundamentos tinha o nome dos 12 apóstolos. Isso é importante, tem uma aplicação até para a nossa vida atual, porque hoje tem muita gente dizendo que é apóstolo, né? Na verdade, apóstolo do Paraguai, vamos dizer. Porque, sinceramente, eu gostaria de me encontrar com um desses e dizer, olha, na Bíblia diz que só são 12. Está aqui, tem até o nome dele, tem até um número, são 12 apóstolos. E na Bíblia dá o nome de todos. Vamos lá, vamos ver, qual é o teu nome? Valdomiro, deixa eu ver se tem. Tem não. Então quem é você? Quem é você para dizer que é apóstolo? É triste, é muito triste, mas é muito comum hoje as pessoas dizerem que são apóstolos e saem falando isso aí. E muitos crentes ouvindo mensagem desses homens se dizendo apóstolo, e tem uns que não se conformam só com o título de apóstolo, e aí se tornam mais altos do que apóstolo, que é o pai apóstolo, ainda nem tem aqui no Ceará, certo? Essa heresia ainda não chegou, mas tem lá do lado de Amazonas, o cara vai chamar de que é pai apóstolo, é um pai de apóstolo, é mais superior ainda. Daqui a pouco vai ter um semideus, enfim, anjo, porque esses camaradas têm que ter autoridade, e eles têm que ser chamados por alguma coisa. Olha, irmãos, para ser um apóstolo, ele tinha que ter aprendido do próprio Cristo, ele tinha que ter visto o ministério de Cristo, ele tinha que ter sido testemunho da ressurreição de Jesus. Esses caras nasceram 60 anos atrás, viram? Não viram. Então não tem como. Quem é você para dizer que é apóstolo? Aí alguém vai dizer assim, mas sou apóstolo Paulo, ele não viu o ministério de Jesus, ele não era apóstolo. Ele era apóstolo sim, mas Paulo mesmo diz na Bíblia, ele aprendeu o evangelho não de homem algum, mas do próprio Cristo. Foi o próprio Cristo que falou para ele. Se você ler o livro de Atos com bastante atenção, Jesus Cristo aparece várias vezes para o apóstolo Paulo, até mesmo no caminho de Damasco. E Paulo foi testemunha de Cristo ressurreto. O próprio Cristo ressurreto apareceu para Paulo por várias vezes. Então Paulo é sim o apóstolo, ele entra dentro exatamente das mesmas qualificações e critérios. Terrível, terrível. Em Efésios 2:20 diz que a igreja é construída sobre o fundamento dos apóstolos, a igreja do Senhor Jesus, assim como a cidade, a santa cidade é construída. É importante isso, é importante nós nos concentrarmos nesse fato. O verso 15, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então a cidade, aqui a descrição é tridimensional. Tem a largura, o comprimento e a altura. Tudo igual. Então a cidade é um cubo, né? Um quadrado, é um bloco quadrado. Eu tinha até preparado umas imagens, não tirei foto de Jerusalém, da Jerusalém Celestial não, mas é porque o pessoal usa, né? Pega as descrições e faz desenhos na internet para a gente ter uma noção, mas não deu certo. Mas o fato é que é toda quadrangular, né? Totalmente, é um grande cubo. A cidade é Nova Jerusalém. E o anjo possui uma vara para medir. Mais uma indicação de que é um lugar físico.
Quem treina, né? Quem treina. E eles usavam as varas naquele tempo porque era assim que eles se mediam, certo? Era assim que se media. As dimensões da cidade. Ele diz que a cidade é quadrangular, comprimento, largura e altura iguais. Ele diz, verso 17, mediu também a sua muralha, 140 côvados, a medida de um homem, perdão, verso 16, eu vou ler novamente. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Imagine o tamanho que é essa cidade. Ele diz aqui 12.000 estádios. Isso é muito grande. Você não tem imagem. Olha, vamos pensar aqui. Só de comprimento, né? Você pode fazer de Belém do Pará até Curitiba, no Paraná. Isso dá 2.220 quilômetros de extensão. É o comprimento da cidade. Só o comprimento. Largura, 2.220 quilômetros. Dá para imaginar aí? Estão imaginando? Estão vendo aqui o cubo? Pronto. Qual a altura? 2.220 quilômetros de altura. Para que um muro tão alto? Será que algum ladrão vai pôr? Se preocupe não, vamos já chegar lá. Sendo assim, se a cidade ela é quase a metade do Brasil, só a cidade. Cabe muita gente. Né? Cabe muita gente. Muita gente mesmo. Agora entenda, lembre-se, só os crentes entram lá. Só os crentes. Se seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não vai entrar na Nova Jerusalém. O pastor Cristiano está lá, na Nova Jerusalém, desfrutando atualmente desse lugar maravilhoso. Vamos pensar na altura da muralha. 12.000 estádios. 12.000 estádios. Eu sou curioso, eu comecei a pesquisar, né, as grandes edificações, porque assim, se você pensa numa muralha desse tamanho, você pode pensar em grandes construções verticais, por exemplo, prédios. Você pode pensar num prédio também. Imagine, por exemplo, você sabe qual é o prédio mais alto do mundo? É o Burj Khalifa, lá em Dubai, nos Emirados Árabes. Ele tem cerca de 828 metros de altura. Não tem nem 1 quilômetro, é 828 metros de altura. São 163 andares. Imagina, é muito alto, né? Muito alto. Negócio impressionante. Muito alto. Dá vestígio só de você pensar. Então pensando em fazer um prédio mais alto que esse. Já tem um projeto para fazer um com 1 quilômetro de altura. A cidade da Nova Jerusalém, os muros, têm 2.220 quilômetros. Imagina um prédio com altura de 2.220 quilômetros de altura. Você sabe fazer os cálculos aí? Quantos andares dão? Pegando aqui a estimativa de um prédio comum, dá 745 mil andares. Só em um prédio. Imagine a extensão da cidade. Em um andar cabe muitos apartamentos. Muitas moradas. Lembra João 14? A gente leu no início. Jesus disse o quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Cabe muita gente? Imagine quantos prédios desse tamanho não cabe numa cidade com 2.220 km de extensão. É muito alto. Muito alto. É muita coisa, né? Eu fiquei pensando, a Terra, o planeta Terra, ele é envolvido pela costa, agora me enrolei, crosta terrestre, né? E ela possui várias camadas. Imaginar aqui que o meu punho é o planeta Terra.
A gente não mora dentro da terra. Às vezes a gente pensa que mora dentro, né? A gente mora na superfície. A gente mora assim, na parte aqui, certo? Você pega uma laranja, você não mora lá dentro da laranja não, certo? Você mora na superfície. Mas por que não cai? Por causa da gravidade, né? A terra nos puxa. Então quer dizer que quem está no Japão está de cabeça para baixo. Depende, a gente não sabe quem está em cima, quem está embaixo, né? A gente não tem referencial. Mas o fato é que a terra nos mantém presos a ela. Impressionante isso, né? Ao redor da terra tem várias camadas. A terra é como uma grande cebola, com várias camadas. A primeira camada é a troposfera. Interessante, troposfera. É o lugar onde a gente anda. A extensão da troposfera é 17 km, é a altura que um avião voa. O avião, no máximo, voa 10 km de altura, certo? 10 km de altura. Então, é na região dos aviões, ali 17 km. Então, do chão até o ponto mais alto dessa camada, dá 17 km de altura. Mas existe uma outra camada depois da troposfera, que é a estratosfera. Essa estratosfera, ela é também conhecida como camada de ozônio. Depois dessa camada, a troposfera, tem uma outra camada, que é a camada de ozônio. Essa camada, do chão, do nosso chão, até o ponto mais alto dela, dá 50 km de altura. É chão, né? Ou é céu, né? Daqui para lá. 50 km. Daqui para 50 km é o que aqui? Fortaleza? 50 km? Pronto. Você pega, traça uma linha direta para Fortaleza, pega essa linha e levanta. 50 km. Camada de ozônio. O ponto mais alto dela. Mas a Terra não tem só essas duas camadas. Tem uma terceira, que é a mesosfera. O ponto mais alto dela é 80 km de altura. Acima da mesosfera, temos também a termosfera, é a mais extensa camada. Chega a 500 quilômetros de altura. É muita coisa. E a última camada, que é a mais distante da Terra, é a mesosfera. Termosfera, troposfera, estratosfera, tá? A última é a mesosfera. Chega a atingir 800 quilômetros de altura. Do chão até o ponto mais alto dessa mesosfera, 800 quilômetros de altura. Os muros da Nova Jerusalém, 2.220 quilômetros de altura. Dá para o Clemilson sentar no muro, balançar as pernas e dizer assim: cadê você, mesosfera? É muito alto. Imagine um prédio, você morando numa cobertura do prédio desse. Você abre a sua janela, você dá de cara com o universo. Pastor, mas e o sol vai esquentar a nossa cabeça? Não vai ter sol, lembra? Quando vai chegar nisso, não vai ter sol. Já pensou? Incrível, né? Não vai ter mar também, para você ver que o mar vai ter sumido. Mas pelo menos é algo impressionante, né? A altura. A muralha tem 65 metros de espessura. O texto do verso 17 diz isso. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Então, a muralha, a construção mais extensa que o homem construiu foi a muralha da China. Sabe qual é a largura da muralha? 6, 7 metros. A largura da muralha da Nova Jerusalém são 65 metros de largura. Tamanho, a grossura, certo? Que uma parede dessa aqui tem quantos? Deve uns 20 centímetros. Imagine 64 metros. É cimento, é muita coisa, né? É tijolo, entendi. Será que derruba um negócio desse? A pessoa, os muros aqui, as paredes aqui da igreja, com 64 metros de largura, né? Derruba agora, né? Aí Deus derruba, né? Deus derruba, mas pode vir gente aqui tacar o pé, não cai não. É muito grosso, né? É muita coisa. Vamos lá, vamos continuar. Verso 19.
A estrutura da muralha. A gente vai já entrar na cidade. Estrutura da muralha. Verso 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Olha aí. Mais uma vez, a cor, cheia de cor. O primeiro fundamento é de jaspe. O segundo de safira. O terceiro de calcedônia. O quarto de esmeralda. O quinto de sardônio. O sexto de sárdio. O sétimo de crisólito. O oitavo de berilo. O nono de topázio. O 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista, joias preciosíssimas, coloridas, belíssimas. Você vê uma joia só, ela fica abestalhada, né? Imaginem várias espalhadas por 2.220 quilômetros. É um negócio que você fica assim, que negócio bonito, né? Isso é só o começo. É só o começo. Vamos lá, vamos continuar. Detalhes da cidade. As 12 portas são, verso 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santo santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Interessante isso aqui. Não havia santuário, não havia lugar, não há na Nova Jerusalém lugar de adoração. Num prédio, ali na igreja e tal, não tem. Por quê? Porque o santuário é o próprio Deus. Isso quer dizer que na Nova Jerusalém não vai haver necessidade de nós nos reunirmos em um lugar específico para adorar a Deus. Todos os lugares Deus vai estar. Em todos os apartamentos desses prédios, dessas construções. Irmão Robson, vamos lá, vamos reunir para fazer um culto lá. Vamos adorar a Deus lá na sua casa. Vamos lá, 4 horas da tarde. Não, rapaz, 4 horas eu tenho um estudo com Moisés, não vai dar certo, né? Mas vai lá, 18 horas, pronto, vamos lá. Você toma um cafezinho. Café. Eu creio que a gente vai comer. Certo? Eu creio que a gente vai comer. O texto de Apocalipse 2 diz que Deus vai dar ao vencedor o privilégio de se alimentar da árvore da vida. Vai se alimentar da árvore da vida. Se vai se alimentar da árvore da vida, por que não vai se alimentar de outras coisas? Jesus comeu depois de ressurreto, né? Comeu peixe, ele comeu. Adão, antes de pecar, ele comia também. Eu creio que Deus não nos fez para viver sem comer, né? Agora também não vai ficar perguntando, vai ter Coca-Cola no céu? Tem uma irmã que perguntou, pastor, vai ter Coca-Cola no céu? Eu acho que não vai ter, não. O santuário é o próprio Deus. Esse lugar é maravilhoso. Não precisa, o verso 23, diz: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não precisa do sol. É luz sem calor. Rapaz, Fortaleza está quente. Eu não sei se Coqueiros tem sido quente, mas Fortaleza está quente. Pegando fogo. O sol está muito quente. Imagine, nessa cidade nós vamos ter luz sem calor. Iluminação. Maravilha isso. Maravilha isso. Não vamos nos preocupar. Não vamos nos preocupar com conta de luz, com a Coelce, não, agora ainda, né? Vamos nos preocupar, não pagar. Não vamos. A glória de Deus, o próprio Jesus é a sua lâmpada. O próprio Jesus é a sua lâmpada. Verso 21, eu passei rapidamente, mas eu queria mencionar novamente. O verso 21 diz assim: a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Imagine você andar por um lugar que é de ouro puro. Não é ouro falsificado, folheado, banhado, não, é de ouro puro, maciço. Você pisar, né? Um pastor amigo meu que foi para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, como é país do primeiro mundo, é tudo muito limpo. Eu fui para Londres, na Inglaterra, na minha viagem para Israel, tudo muito limpo, tudo muito limpo. Esse pastor, voltando para esse pastor que estava lá nos Estados Unidos, foi
para o aeroporto, né? Tal. O voo ia demorar, ia demorar um pouco para chegar, e ele estava com um grupo. Aí ele foi pro banheiro. Não, eu vou aqui ao banheiro. Demorou um pouco, aí daqui a pouco ele volta. O que foi que aconteceu? Você demorou? Ele disse, não, pai, porque o banheiro estava tão limpo que eu tive até medo de usar, até medo de usar. Né? Tão limpo o banheiro estava. Só porque o banheiro estava limpo. Imagine você pisar numa rua de ouro. De ouro. Cristalino. Você poder ver seus olhos, seu rosto. As ruas de ouro. Rapaz, eu fico pensando, pastor Cristiano. Né? Quem diz assim, bichinho, partiu. Ele deve estar lá no céu. Coitados, estão lá ainda, né? Pobre, coitado. Né? Rapaz, o céu é o melhor dos lugares. Melhor dos lugares. É incrível esse lugar, a presença do Senhor, poder compartilhar de comunhão com o próprio Deus. Eu fico pensando, imagine só, por exemplo, você contar com um lugar como onde você vai encontrar o apóstolo Paulo, vai conversar com ele, você vai ter um endereço, né? Você vai ter um endereço de todos. Né? Vamos lá na casa do Clemilson. Onde é a casa do Clemilson? Ali na Avenida Árvore da Vida, né? É nos fundos da casa do apóstolo Pedro, ali encostado com o Josué e tal. Pensou? Negócio, né? Incrível, rapaz. E não vai ter assim, não, bota um mês sem tempo, não vai ter negócio sem tempo, né? Mas eu acho que não vai ter esse negócio de idade, né? Se fosse eu tenho 25.300 anos, né? Mas é um lugar em que você vai encontrar com Moisés, com Paulo, com os anjos, com Gabriel, com Jacó, com José. Conversar com esses homens. Conversar com esses homens. Encontrar o próprio Cristo. Falar com o próprio Jesus. Pensa um negócio desse. Você imagina a gente num lugar desse e a gente fica às vezes. Tem crente com medo de morrer, né? Crente com medo de morrer. Fica dizendo, não, eu não terminei minha missão aqui na terra. Às vezes apegado a essa vida como se isso aqui fosse grande coisa. Não. Lá não vai ter doença. Não vai ficar nem gripado, nem resfriado. Não vai ter dor. Não vou precisar usar óculos. Não vou precisar. Tem muitos aqui usando óculos também, né? Não vai precisar, irmão. Pode tirar lá que vai ser perfeito. As doenças que nos acometem, câncer, essas coisas todas, não vai haver. A gente vai rir da morte. A morte vai ser motivo de zombaria. Vai ter até cantiga de roda, né? A gente, 1 Coríntios diz que a gente vai cantar, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? As crianças vão cantar essas músicas, ao invés de ciranda, cirandinha, ao invés dessas, vai ser isso aí. Vamos zombar da morte, porque ela não vai ter mais poder sobre nós. E a gente fica preso a essa vida, como se isso aqui fosse o final. Falar com Jesus, imagine você conversar com Jesus. Ouvir a voz do Mestre. Tem algo que pague isso? Você conversar com o Mestre. Eu não sei se eu vou conseguir falar com ele. Acho que eu vou chorar descompassadamente. Eu não sei se eu vou conseguir falar com ele. Mas ouvir a voz dele. Imagine. Né? Soraya, a pessoa de Jesus falando. Ele falou comigo. Isso. Ele. Impressionante. Impressionante. O céu é um lugar maravilhoso. Verso 24 diz: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Não haverá noite.
Então não se preocupe. Você não vai, não vou parar por ali não, que ele é meio escuro. Estou com medo. Não, é tudo iluminado. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Interessante, as portas não se fecharão, isso quer dizer segurança. Vai estar abertas as portas. Tem muita coisa aqui só para falar sobre as portas estarem abertas, certo? Mas nosso tempo também. Mas o fato é, as portas estão abertas, dos motivos, segurança. Você poder dormir com a porta aberta. Pessoa, não se preocupe. Você pode ir para qualquer lugar na cidade. Sabe, eu vou dar uma volta em Jerusalém, vou andar a cidade todinha. Sem parar, não vai ter noite? Vou só descansar e tal, vou ali, dou uma volta todinha. Né? Dou uma volta todinha. Por quê? Porque eu não preciso me preocupar. Não existe nenhum lugar perigoso. Ninguém vai roubar minha carteira. Ninguém vai roubar meu celular. Ninguém. Aí não vai precisar de celular também, né? Mas ninguém vai precisar. Ninguém vai roubar você. Eu fico pensando também, irmãos. Já pararam para pensar por que o universo é tão grande? O universo é muito grande. Salmo 119, aliás, Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Um dos motivos, realmente, inquestionavelmente, é mostrar, por meio desse universo tão grande, o quanto Deus é grande. Por isso o texto diz: os céus proclamam a glória de Deus. No original, no hebraico, diz: os céus gritam a glória de Deus. Porque se você olhar para esse universo, você só pode dizer: foi Deus quem fez ele. E esse Deus é glorioso. Mas será que nós não vamos dar uma volta no espaço? É a possibilidade nessa história. Um universo desse tamanho, ou uma cidade desse tamanho, é possível. Não vou dizer que é certo, né? Não vou dizer que é certo, mas é possível. É possível. Irmãos, o céu realmente é um lugar maravilhoso. É o melhor dos lugares. É o lugar onde está o nosso amado pastor Cristiano e tantos outros pastores e tantos outros amados irmãos e irmãs que estão lá, desfrutando da presença de Deus. Nós não podemos olhar para alguém que partiu para a eternidade, alguém que nós conhecemos, que conhecia Cristo, olhar para essa pessoa e dizer: pobrezinho, morreu. Não. A gente deve se alegrar. Se alegrar. Porque aquele irmão ou irmã partiu para uma eternidade com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Irmãos, o texto mostra aqui uma cidade maravilhosa. Nem entrei em tantos detalhes, mas existe muito mais coisa para você estudar a palavra de Deus. E uma coisa que eu sei é que essa nova Jerusalém só vai entrar quem tem o nome escrito no livro da vida. Só quem tem o nome escrito no livro da vida. E os moradores e as pessoas que não morarem na nova Jerusalém vão morar onde? No lago de fogo. A palavra de Deus diz que o inferno, no atual estado em que ele está, não é o destino final dos pecadores sem Deus. A palavra de Deus diz que o estado final de condenação é o lago de fogo. Pessoas vão ressuscitar, pessoas que estão no inferno vão ressuscitar para serem lançadas nesse ambiente de sofrimento eterno, físico e espiritual, para todo sempre. Esse ambiente chamado de lago de fogo. A Bíblia diz que a morte
e o inferno vão ser jogados dentro do lago de fogo. A Bíblia diz que o mar dará seus mortos. Imagine, você vai para a praia, né? Mas ali é um grande cemitério a céu aberto. Tantos mortos estão ali. Tantos aviões caíram. Titanic, né? As pessoas vão sair todas lá de dentro para serem julgadas. E se você não for achado escrito no livro da vida, você não vai para essa morada maravilhosa. Você vai para a perdição eterna. Só existem 2 tipos de moradores no universo: os da Nova Jerusalém e os moradores do lago de fogo. Em qual dos 2 você vai estar? Talvez no seu coração, eu não sei quantos aqui estão me vendo que são crentes. Talvez no seu coração você até diga: eu mesmo queria ir para Nova Jerusalém. Mas para você ir para esse lugar, você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Ah, pastor, mas eu não sei nem onde é que está esse livro. Está com Deus. Ah, agora mesmo que eu sei, né? Para que o seu nome seja escrito, ou esteja escrito, você precisa confiar sua vida a Jesus Cristo. Confiar que somente Jesus Cristo é que pode lhe dar a vida eterna. Se você não tem confiado sua vida totalmente a Jesus, o seu destino é lá de fogo. Não importa se você está vindo aqui para a igreja. Não importa nem se você é membro dessa igreja. O que importa é se você fez uma decisão genuína, verdadeira. Se o sangue de Jesus Cristo lhe lavou, lhe purificou e lhe deu vida eterna. Isso é que importa. O resto é conversa fiada. John Bunyan, um grande pregador e escritor, escreveu um livro chamado Peregrino. Na última frase do livro, ele diz: há um caminho para o inferno, mesmo às portas do céu. Você pode estar vindo para a igreja, ouvindo a mensagem do Evangelho, mas ir para o inferno e para o lago de fogo, tanto quanto Judas Iscariotes esteve tão perto de Jesus e se perdeu eternamente. Que isso não seja verdade na sua vida. Que você se volte para Cristo e vá morar no lugar celestial.